Bom, pessoal, ego. A gente escuta muito falar mal do ego, né? Vocês já ouviram isso, né? Ah, você tem que liberar o seu ego, manda ele embora, ele está dominando você, e aí a gente fica sofrendo com o nosso ego e achando que o ego é um vilão. O ego é uma estrutura desnecessária que só me prejudica. Então, boa noite, Liana, seja bem-vinda. E a todos aí, a Sol, todos que estão aí. Prazer enorme, tá? Então, o ego, pessoal, na verdade, o que é o ego? Antes de falar do ego, vocês já estão cansados de me ouvir, perdão, que a mente humana ela tem uma parte consciente, que é uma pequena parte. Se a gente traçasse uma linha, sim, galera, ó, caneta é uma linha. Eu tenho uma parte em cima que é o meu consciente, representa de 5 a 10% de uma pessoa, a consciência. Por isso que vocês sempre escutam eu falar que a gente precisa estudar, a gente precisa se autoconhecer para ampliar um pouco essa consciência, senão a gente fica muito refém do que está embaixo da linha, que é o subconsciente. Então, o que é consciência e subconsciência? É a divisão da mente, tá bom? Então, um autor que preconizou muito isso foi o Sigmund Freud, né? Mas não foi só ele que falou disso. Então, a mente ela tem uma parte consciente e uma parte muito maior, cerca de 95%, ou 90% inconscientes ou subconsciente. Então, veja como é sério isso, né? As nossas ações, elas são pautadas só por 5 ou 10%. Então, eu preciso estudar mais para que eu não tome atitudes inconscientes na minha vida, para que eu não me perca com a minha fazendo atitudes que eu acho que é consciente, mas quem está mandando em mim é o meu subconsciente. O Jung, que trabalhou com Freud, ele traz mais uma informação importante. Enquanto você não se tornar consciente das suas ações, daquilo que está no seu inconsciente, como o inconsciente é maior, ele vai te governar. E você vai chamar de destino. Olha que frase incrível essa do Jung, que eu vou até repetir. Né? Enquanto você não ampliar a sua janela de consciência, né? Enquanto você não estudar mais, você não rever os seus conceitos, você não aumentar a sua consciência, como o inconsciente é 95%, ele vai te governar. É ele que vai mandar em você. Nas suas atitudes, nos seus comportamentos, no seu jeito de ser, nas suas doenças, nos seus relacionamentos. E aí você vai falar o quê? É o destino. Eu sou dedo podre para relacionamento. Eu não dou certo. Ah, isso aí, eu sou assim mesmo, eu vivo doente, eu devo ter sido predestinada. E a gente sabe que isso é mentira. Isso só está acontecendo porque você não trabalhou o teu consciente. Então eu expliquei essa parte de novo, isso não é novidade para quem me acompanha, para explicar agora o que é o ego. O ego é uma estrutura que pertence ao consciente. Ele é modelado pelo id, pelo superego, a gente não vai entrar nisso aqui, mas o ego é uma estrutura que está aqui pertencendo à sua consciência, à sua realidade. Então guardem uma coisa, pessoal: ego e realidade. Ele é a estrutura da sua parte consciente, responsável por controlar, por perceber, não controlar a sua realidade. Olha a importância do ego. Então a gente já começa a desmistificar uma coisa. E uma pessoa sem ego, o que vai acontecer? Uma pessoa sem ego acabou, ela está sem realidade. Ela perdeu totalmente o senso de realidade. É mais ou menos como você usa droga, alguns tipos de droga. Quando você bebe demais, o que acontece? Você perde a noção do que é a realidade. Você ia viver assim, sem ego. Então o ego é mais do que necessário. Não existe nada que... tem que acabar com o seu ego. Não tenho que acabar com o meu ego. O ego, ele é fundamental para a minha resistência. Porque é ele que vai me dar o senso do pé no chão, da realidade. Tá claro isso? Muito bem. Só que o problema é que o ego, ele tem uma paixão, né? Eu vou colocar assim para vocês entenderem. Ele tem uma paixão que são os pensamentos. O ego está muito conectado com os seus pensamentos. E se você bobear,
Ele vai transformar os seus pensamentos numa realidade. E isso é péssimo. Aí nós temos um problema. Então, às vezes eu penso assim, eu quero morrer, eu acho que a vida acabou para mim, eu estou desanimado. Não é um pensamento que está te chegando? Eu acho que eu quero acabar com a minha vida, de cometer o suicídio e tal. O que o ego faz? Se você fica pensando isso muito, esse ego começa a se identificar com esse pensamento. O resultado disso pode ser catastrófico. Por quê? Porque quando o ego se identifica com esse pensamento, ele acha que essa é a sua realidade. Não acabei de ensinar para vocês que o ego faz parte da nossa realidade, é ele que percebe a nossa realidade, ele é a estrutura da mente consciente, essa mente que está aqui em cima do plano, ele é a estrutura dessa mente consciente responsável por perceber a nossa realidade. Então, se você pensa muito em coisas ruins, se você pensa muito em problema, se você pensa muito em coisa torta, sim, essa live vai ficar salva, tá? Vai no YouTube, lá no meu YouTube, Maurício Valente Oficial. Então, se você pensa muito essas coisas, o que vai acontecer? O seu ego vai se identificar com isso. Então, se você acha que você é muito gostoso, muito lindão, né? E você acha, nossa, eu sou o cara, tal. Aí que vem aquele ego insuflado que a gente fala, porque você acha que você é o gostoso, porque você tem dinheiro na conta, você está acima de todo mundo. Então, esse é o problema, mas o problema não é do ego. O problema é seu, que não soube perceber que você não é esses pensamentos. Você não soube filtrar a situação e aí a tua realidade passa a ser uma coisa só. Aquilo que você pensa é aquela sua realidade. Isso é muito sério. Tá? Porque assim, galera, eu posso ter dias que eu tô triste, concorda? Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Vamos falar, hoje eu tô num dia triste. A resposta correta, eu sou triste ou há alguma coisa em mim que está triste? Eu vou repetir. Passei um dia hoje, de repente, triste, rapaz, cabisbaixo, e a gente pode acontecer isso. A gente vive sobre emoções, nós somos humanos, imperfeitos. Então, eu estou triste, eu estou um dia triste. A pergunta correta é: algo em mim sente tristeza ou eu sou uma pessoa triste? Percebeu? Se você acreditar que você é uma pessoa triste, o seu ego vai identificar com isso e você vai se tornar, você vai achar que você é uma pessoa triste. Isso é péssimo. Agora, se você entende que algo em você momentaneamente está triste, eu posso usar um recurso, posso aprender alguma coisa, seja em terapia ou num vídeo, alguma coisa que pode me ajudar a sair da tristeza. Então, o perigo não é o ego. O mais perigoso é como eu penso e como eu sinto. Porque o meu ego ele vai se identificar com essa realidade. E quando vocês escutavam assim, pessoal, houve uma deturpação sobre esse estudo do ego, tá? Houve uma deturpação muito grande. Quando você escuta assim, a pessoa ela tem um ego muito forte, o ego. Essa é uma abreviação da palavra egóico, egoísta, e as pessoas confundem com o ego. Você tem que abaixar o seu ego. Não, não é o ego que você tem que abaixar. É o seu egoísmo, o seu narcisismo. Olha a diferença. Então, como ficou abreviado o ego de egóico, de egoísta, então ficou essa história mal contada sobre o ego, né? Nossa, você tem que baixar seu ego, cara. Você é muito egóico. Não, você é muito egoísta. O seu ego não tem nada a ver com isso. O seu ego é necessário, é ele que percebe a realidade. Sem o ego, nós não pisaríamos no chão. Nós viveríamos nas nuvens. Então, o ego é uma parte extremamente importante da nossa consciência, da consciência humana. Então, aqui nós já desmistificamos o primeiro ponto. Não tem nada de acabar com o ego. O que nós precisamos é ter um ego flexível. O que é um ego flexível? É um ego que permite olhar para o subconsciente. Ele se dobra. Há uma teoria freudiana, junguiana que diz que o ego tem que ser igual a um bambu. Ele tem que se dobrar para acessar o subconsciente e voltar com as soluções para a realidade, vamos dizer assim. Então, um ego saudável é um ego flexível, é um ego que aceita olhar para as suas dores, é um ego que se permite olhar, visitar o passado. Nós não temos que morar no passado,
mas a gente visita o nosso passado para aprender. Quais foram as minhas fraquezas, as minhas sequelas do passado? O que eu fiquei de sequela? Então, eu sou muito medroso hoje, certo? Então, por que será que eu sou muito medroso? Então, esse ego se permite se dobrar e olhar para isso, e voltar para cá e entender que agora eu preciso de recursos para lidar com o meu medo no presente. Eu aprendi com o passado, mas eu não vivo lá. Eu volto cá e aprendo a lidar com o meu ego. Então, um ego saudável, e ele tem que existir, é um ego flexível. O que é um ego rígido? Um ego que não é um bambu. É aquela pessoa que se acha, eu sou isso, eu não olho para nada, eu não preciso de nada, eu sou assim mesmo. Isso é um ego rígido. E esse ego faz a gente sofrer. A gente não tem coragem de entender que eu estou triste, que eu preciso olhar para isso, mas que eu não quero ser triste toda hora. Quais recursos eu preciso olhar? Por que eu sou triste? Eu queria entender um pouquinho por que eu sou muito triste. Eu queria entender por que eu tenho tantos medos. Então, esse é um ego lindo, é o que a gente faz no curso de reprogramação biológica. No curso de reprogramação biológica, a gente ensina o seu ego a ser mais flexível, a ser bambu, como já dizia Jung. E aí um ego bambu é um ego que se permite lá buscar uma pequena visitação ao passado para voltar com um processo curativo para o presente, que é a realidade que você está vivendo agora. Olha que fantástico, né? Então, já começamos então a colocar por água abaixo essa história de que ego não presta. O ego é uma estrutura fundamental da nossa vida, que se identifica com os nossos pensamentos. Tá? E ao se identificar com os nossos pensamentos, pode colocar a gente num processo perigoso, porque a gente vai acabar achando que a gente é isso, e a gente não é isso. A tristeza está em mim. Hoje eu estou com uma raiva. Algo em mim sente raiva, mas eu não sou a raiva. Algo em mim está ansioso, mas eu não sou a ansiedade. Algo em mim está me deixando irritado e eu acabei sendo estúpido com as minhas palavras, mas esse não sou eu. Então, uma pessoa com um ego bambu, um ego flexível, é uma pessoa que vai atrás dessa procura. Peraí, por que eu estou muito estúpido com as minhas palavras? Então, eu dobro o meu ego para que ele possa acessar o meu subconsciente. O ego se dobra para acessar o subconsciente, e ao encontrar essas respostas, ele volta para a sua posição inicial, dentro da realidade, porque ego é realidade. Guardem isso, por favor. Ego pertence à nossa realidade, então, de volta à minha realidade, eu então encontro recursos para que eu possa me trabalhar e resolver aquela parada de por que eu estou sendo bruto e falando bruto. Peguei um exemplo aqui. Por que eu estou muito explosivo com as minhas palavras? Porque esse não sou eu. Algo em mim está explodindo nas palavras. Isso, cara, é de um ensinamento. Só que a gente precisa estar em vigília. A gente precisa estar atento a isso. Uma pessoa que tem um ego rígido, um ego duro, rígido, ele jamais faz uma análise de que ele pode melhorar. Ele jamais aceita fazer uma análise de que algo nele não está funcionando bem. E essa pessoa, ela fica conhecida muitas vezes, como ela se identificou com o pensamento, ela fica conhecida como egóica. Então, mas isso é uma pessoa egoísta. Que é aquela confusão que eu falei para vocês, né, do ego, que muita gente confunde isso. Nossa, você é muito egóico, o seu ego tem que abaixar. Não, ela não é egóica, ela é egoísta. De uma certa forma, sim, ela está identificada com alguma coisa que ela é, tá? Então, muito cuidado com isso, eu peço atenção para isso e torço para que esse ano de 2025 vocês possam ter um ego flexível, igual a um bambu, que ele possa se dobrar e ir atrás de respostas que você precise ter para a sua vida. Trazer resposta de algo que não está funcionando. Ah, eu tenho dedo podre, eu não paro com relacionamento. Vamos lá, uma pergunta linda. Você é dedo podre ou tem algo em você que não está atraindo bons homens? Ou homens, porque não existe homem bom e ruim, vamos colocar homens equilibrados ou não. Você não é isso. Tem algo em você que está atraindo esse tipo de comportamento amoroso. Olha que forte. Tem algo em você.
Agora, se você fica pensando que você é dedo podre, eu sou dedo podre, eu sou assim mesmo, eu só traio coisa ruim, o que vai acontecer? Seu ego vai se identificar com esse pensamento e vai criar a sua realidade. Olha que lindo. E a sua realidade vai ser o quê? Fracassada. Porque você já programou o seu ego. Você já programou a sua mente. Eu sou fracassada. O seu ego se identificou com isso. Agora, quando eu parto para um pensamento dessa forma, assim, pera um pouquinho, não, eu não sou isso. Algo em mim tem atraído homens que não estão afim de uma coisa séria. Algo em mim. Aonde vem o seu ego flexível? Por quê? Por quê? O que em mim, o que eu estou gerando que está atraindo esse tipo de comportamento masculino? Aí o seu ego se dobra, acessa aquilo onde está as suas travas subconsciente e volta para a sua realidade com a solução. Maurício, esse se dobrar, eu consigo sozinha? Sim, sozinho, em muitos casos. Em alguns casos, uma boa terapia, como a reprogramação biológica, vai te ajudar muito nesse processo. Tá? É o que a gente trabalha no curso, é o que a gente trabalha aqui no consultório, é exatamente isso. Construir uma nova realidade através da flexibilidade do seu ego. Então, percebeu a importância do ego? Cara, ele é fundamental. Então, a partir de hoje, vamos agradecer nosso ego? Vamos ser felizes com ele? Só que vamos ajudar ele? Ele sozinho não consegue. Vamos ajudar o nosso ego? Vamos flexibilizar? Não vamos ter medo de olhar para as nossas dores, para as nossas necessidades, para aquilo que eu preciso melhorar. Reconheça, sabe? Vou dar uma dica para vocês. Comecem reconhecendo qual padrão em vocês está disfuncional. É muito medo? Cara, eu estou sentindo muito medo. Aí, outra, eu tenho muita insegurança, que é um tipo de medo. Ah, sabe qual é o meu problema? Eu sou muito nervosa, sou muito irritada. Ah, eu tenho esse problema. Eu tenho esse comportamento com homens. Comece reconhecendo aquilo que você tem de fraqueza, de sequela. A partir daí, tente visitar o seu passado com leveza, não é profundidade. Tá? Com leveza. De onde pode estar vindo isso? Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu reconheci, Maurício, você falando isso agora na live, eu percebi que eu tenho problema de autoestima. Eu não sinto que eu tenho valor, eu não sinto que as pessoas me valorizam, que eu tenho meu valor. Então, um problema de autoestima. Beleza, você reconheceu. Agora vamos começar a tornar o seu ego um bambu. A realidade está aqui. Você está se sentindo assim. É real isso. Eu não estou me sentindo amada. Eu me sinto não olhada, eu não me sinto valorizada. Beleza. Então essa é a sua realidade. Dobre o seu ego. Visite o seu passado suavemente. Nada profundamente e não more lá. Só visite lá. Talvez porque você não recebeu o amor dos pais. Talvez porque você não era elogiada. Talvez porque sua mãe nunca te deu elogios, nem o seu pai, uma criação um pouco mais rígida. Isso acontece com muita frequência. Volte. Ah, eu entendi. Então, o meu ego está identificado com uma baixa autoestima, porque agora ele se dobrou e eu lembrei que lá na minha infância eu não recebia elogio. Era só cobrança e tudo estava ruim, nada estava bom, nossa, tudo que eu fazia estava errado, eu não recebia elogio por nada que eu fiz. Voltou para a realidade, você visitou o teu passado, não chorou, não sofreu pelo passado, foi uma visitação de aprendiz. Você visitou o seu passado numa condição de aprendiz, que lindo, né? E agora você volta para a sua realidade. Natália, depois que me tratei com você hoje, não pensou mais no passado. Foi muito bom, você me ajudou muito. Obrigado, Natalinha, obrigado. Fico feliz. Beijo, tá? Obrigado pelo seu depoimento. Espontâneo e natural. Muito bem. Então vamos voltar lá. Então você visitou o teu passado sem sofrimento e voltou com autoestima. E agora a solução? Então você descobriu que você não é isso. Que algo em você tem uma baixa autoestima. Próximo passo agora. O que eu preciso fazer agora no meu presente, na minha realidade que eu estou vivendo, para que eu possa me sentir mais amada, mais acolhida? Esse é o caminho, pessoal. Isso é um ego flexível. Parabéns para o seu ego. Um ego que agiu assim, fez a sua parte. Agora uma pessoa poderia, eu sou assim mesmo,
eu não tenho ajuda, é assim mesmo que eu sou, eu tô fadada, e é um ego rígido que você não vai se dobrar e acessar nada para a construção de uma nova realidade. Tá legal? Então acho que ficou o recado aí, né, pessoal? Estamos até com exatamente 20 minutos de live desde que eu comecei. E como prometi, não vou tomar o tempo de vocês. Passo a mensagem para que vocês reflitam sobre isso. Então desejo esse ano de 2025, um 2025 com um ego super real e um ego bambu. Um ego que permita a vocês, sem medo, olhar o que tem dentro e acessar aquilo que precisa ser acessado para dentro de uma realidade construir uma nova versão sua, a sua melhor versão, a versão talvez que você nunca teve. Tá legal? Muito feliz de tê-los aqui, tá bom? Por mim ficaria aqui ouvindo. Eu sei. Obrigado, viu, Gisele? Um feliz ano novo para vocês. Já desejei isso aí no meu perfil, mas sempre falo, todo começo de ano é um ano que pelo menos deve ser feita uma reflexão mais bonita, mais completa sobre o que estamos passando. E esse ego flexível, né? Eu desejo para vocês. Eu só não desejei no meu perfil porque eu não tinha feito essa live ainda. Então eu queria. Vocês não iam entender. Mas agora eu posso falar. Então, qual que é o meu maior desejo para 2025 para vocês? Um ego flexível. E agora vocês têm essa resposta, tá? O porquê. Para fazer atendimento comigo, eu atendo, a Deucléria está perguntando, eu trabalho presencial e trabalho online, tá? O telefone para agendamento é 45, que é o DDD de Cascavel, é 998180003. Eu não vou escrever aqui que meu Instagram não tá bom. Quando eu escrevo alguma coisa, ele dá um bug, tá? E aí ele apaga. Então eu vou repetir. 459 9818 0003. Tá legal? Para quem tá perguntando aí se não guardou o número, é só fala, Boi, meu irmão, querido. Já tá em casa, Boi? Já voltou pra terrinha? Hidropower? Voltou a atividade aí? Conta pra mim. Então, para quem não pegou o número, né, 459-9818-0003, é só me pedir aí no direct. Maurício, queria o telefone para agendamento que eu mando para vocês, tá bom? Paz no coração. Beijo para todos. Acompanhem, tá? Que eu vou abrir a primeira caixinha de pergunta no ano, agora nesse final de semana aí, tá bom? Vai vir uma caixinha de pergunta para vocês aí. Valeu! Fui! Beijo para todos, galera. Fiquem com Deus.